Ainda de pé, meus irmãos, nesse dia 16 de março de 2016, fico feliz por mais um culto de quarta-feira. Feliz em voltar a essa casa aqui. Sempre foi uma casa que me recebeu bem, graças a Deus. Hoje eu estou tendo a oportunidade de estar ministrando a palavra pela 1ª vez. Livro de Números, capítulo 29. Quarto livro da Bíblia. Se eu fosse falar em hebraico, seria Sefer Bramidbar. Sefer quer dizer livro em hebraico. Bramidbar quer dizer no deserto. Para nós seria número, livro de estatística, não é verdade? Boa parte do livro de Números não foi escrito por Moisés, acredite se quiser. Boa parte deles foram complementações de levitas que viveram no pós-exílio. Muitos deles escreveram o Primeiro Reis, Crônicas, é por isso que você vê dados tão precisos. Vou ficar dando aula de teologia aqui não, irmão. Vamos ler o texto. Números 29 diz assim: semelhantemente tereis tanta convocação no 7º mês, no primeiro dia do mês, nenhum trabalho servil farei. Será para vós dia de jubilação. Então, por holocausto, enchendo suave ao Senhor, ofereceis o bezerro, o carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano, e 100 defeitos. E pela sua oferta de manjares, flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Versículo 5. E de um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Versículo 6. Além do holocausto do mês, a sua oferta de manjares, o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, e encher suave, a oferta queimada ao Senhor. A igreja tenta glorificando a Deus. Irmão, o tema da nossa mensagem não poderia ser outro, senão a festa das trombetas. Repita, festa das trombetas. Mais uma vez, festa das trombetas. A festa das trombetas, irmãos, era uma das festas judaicas que aconteciam no primeiro dia do mês de, para nós aqui, julho. Lá era outro mês, era outro nome. Acontecia no primeiro dia do mês, e ele era recebido com trombeta. Nós temos que entender, irmão, sobre trombeta. O que é trombeta na Bíblia? As trombetas, que lá em Números capítulo 10, se chamam acessorote, que não eram trombetas comuns, as pessoas confundem, tem pregador que confunde essas trombetas com jofar. Jofar era o chifre que os profetas usavam para tocar, mas essas trombetas só quem tocava eram os sacerdotes. Eram trombetas de prata que deram trabalho para fazer. Só os levitas poderiam tocar. E elas eram tocadas por ocasiões especiais. Nesse caso aqui, era por causa da festa das trombetas. Trombeta era símbolo de festa, de anúncio, não é verdade? De chamar a atenção. Você pega Levíticos 23:3, você vê que era bem como sábado, era um dia de descanso. Todas as festas judaicas, normalmente, estavam ligadas a descanso. Isso fala de uma personalidade do nosso Deus, irmão. O nosso Deus, quando Ele escolhe um dia para que a gente venha cultuar, nesse dia só podemos pensar nele. É igual os judeus de hoje. Eles não, quando eles guardam o sábado, eles não acendem nem a lâmpada da casa deles. Eles já têm um sistema que quando eles chegam na casa deles, se abrem as portas, acendem as lâmpadas, eles não fazem nada, eles não arrumam nem a casa deles. É assim que eles guardavam o sábado no passado. Era um dia de descanso para nós hoje. É o Salmo 19, versículo 7. Falando o seguinte, que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Hoje Deus toca a trombeta dizendo, descansa no teu problema, porque se me obedece a vitória é certa.
Mateus 11, 28, Jesus Cristo diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E o que mais nós temos no nosso Brasil, irmãos, são problemas. Se vocês verem a base da luz da Bíblia e a base das estatísticas, você vai ver que o nosso país, que tinha tudo para ser uma bênção, um país gigantesco, para você ter ideia, nós temos reservas de ferro para mais de 500 anos. A melhor bacia hidrográfica do mundo está no Brasil. O Brasil ocupa 8.500.000 quilômetros entre belezas naturais e tudo que você possa pensar em termos de tecnologia. Mas é o país mais miserável do mundo. Por quê? Porque não guarda a lei de Deus. O dólar, que houve um tempo que chegou a parear, o real chegou a parear com o dólar, hoje está a R$4 um dólar. O Brasil está afundando, porque não ouve a trombeta de Deus. Nosso irmão falou aqui sobre vigilância. As virgens loucas não levaram azeite consigo. E pior que tem gente que fala: irmão, toma cuidado, me chama de doido, não, que é pecado. Doido, nécio, insensato. Essa igreja era para estar cheia de pessoas arrependidas, querendo largar o homossexualismo, querendo largar a idolatria, querendo largar o paganismo, mas não está, porque aqui não se prega prosperidade. Aqui não se convida um bruxo que vem dos Estados Unidos e fica benzendo um monte de lenço para dar para as pessoas. Aqui não tem um saquinho de cimento consagrado no monte, que a pessoa fala: paga R$1.000 que Jesus te abre a porta. É por isso que esses bandos estão assim. As pessoas estão procurando, irmãos, imediatismo. Estão buscando as virgens loucas. As virgens eram igualmente virgens. Eram igualmente 5. Era um grupo de 5, só que uma se preocupava com a luz, se preocupava com a trombeta. E hoje as pessoas não estão se preocupando com isso. Para Jesus estar na sua vida, você tem que prosperar. Porque do contrário, Deus não está na sua vida. Você liga os rádios e eles só sabem falar de fazenda, de renda, de medida recalcada e sacudida. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos apegar a palavra de Deus. Deus ele nos prova com sequidão. Deus nos prova com muitas coisas também. Pega Israel no Egito. Israel servia a Deus com sinceridade, passaram por luta. Pega Israel na Babilônia. Quando ele sai da Babilônia, ele sai trazendo sementes. Eles nem trouxeram ouro. Israel não tinha um canivete para poder abrir o chão e poder plantar. E é por isso que o Salmo 126 fala que aquele que planta chorando, porque isso é histórico, eles abriam o chão, botavam a semente e regavam com as lágrimas. A luz de Edir Macedo, Valdemiro Santiago e tantos falsos profetas, Israel estava em pecado. Falta festa, tem que comprar um livro como tomar falta festa. É por isso que você está nessa luta aí. Acordar a igreja, a trombeta. 1 de Pedro 5, verso 7 fala que essa festa para a igreja hoje é você descansar em Deus. Lançai sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porquanto tem cuidado de vós. Eu, irmão, estou desempregado praticamente, mas construí uma casa, tenho móveis, graças a Deus, ajuda minha mãe, estou desempregado, de obra de Deus. Agora, se fosse um outro crente, ia bater: ó, irmão, ó, senhor, eu sou pastor, a minha vida, botar Deus na parede, irmão, expulsa esse demônio de perto de você. Segunda coisa que essa festa era dia de júbilo. Versículo 1, 3 e 6, diz assim: semelhantemente tereis santa convocação no 7º mês, no primeiro dia do mês. Nenhum trabalho servil farei, eu falei que era descanso, né? E será para vós dia de jubilação, ou seja, de júbilo. Verso 3 diz: e pela sua oferta de manjares, que é a oferta de cheiro suave, que eu já preguei aqui, flor de farinha misturada com azeite, e ele fala aqui, 3 décimas para o bezerro, que seria basicamente, em termos de litros de azeite, seria 13 litros de azeite para cada bezerro, 9 litros de azeite para o carneiro
e seria 4,5 litros para cada 7, para os 7 cordeiros. Aí tem um mistério interessante. O azeite fala da presença do Espírito Santo, não é verdade? O bezerro, o novilho, representa o Antigo e o Novo Testamento. O 13 na Bíblia é o número da fatalidade. A morte de Cristo no Calvário, para muitos estudiosos, foi um crime contra a vida. É um tipo de estado fatídico. E o Espírito Santo estava em tudo aquilo, irmão. Se a gente for olhar a morte de Cristo à luz, a ótica do ser humano, nós não vamos concordar com aquilo. Aquilo é uma loucura, Deus está doido. Que nada, isso foi uma traição dos judeus, é isso que nós vamos pensar. Aquela morte fatídica estava no coração de Deus. Isso como trombeta para nós hoje, que é um dia de alegria para nós. Devemos trazer para Deus o melhor no dia das trombetas. Salmo 45, verso 7, a Bíblia fala para Cristo, dizendo o seguinte: tu abominas, amas a justiça e abominas a impiedade. Por isso teu Deus, o Pai de Cristo, nosso Deus também, te ungiu com olhos de alegria mais do que os seus companheiros. Irmãos, você não vê na Bíblia Jesus fazendo a obra de Deus como se fosse um fardo. Porque tem crente que fala, seu pastor, eu tenho que viver pregando, eu tenho que viver nos presídios, eu tenho que cuidar da minha esposa, eu tenho que fazer a obra de Deus, bufando igual um hipopótamo. Gente assim vai desviar da igreja. Vê um torcedor do Vasco, o amor que ele tem. Ele bota a roupa do Vasco, está rasgado, ele vai pro estádio de futebol, o Vasco perde, ele está gritando, Vasco! E o crente quando passa a luta, ele fala, desgraça! Não sabe xingar. Demônio! Tem uma barata perto dele, ele fala, é um diabo, sai daqui! Está amarrado! Mas aí, irmão, bota júbilo na alma, não tem? A Bíblia fala em Gálatas 5:22 que uma das características do Espírito Santo em nossa vida é gozo. Por que Paulo e Silas não murmuraram estando em Filipe? Porque eles estavam com o coração cheio de gozo. Estava cantando lá assim, eu sei que estás aqui, ó Senhor, com a pereira ouvindo. Eu sei que estás aqui, eu sei que estás aqui, ó Senhor, eu sei que estás aqui. E aquela unção, irmão, começou a mexer o coração de Deus, e os anjos olhando, os demônios apavorados, e ele cantando, minha alma te louva, minha alma te louva, minha alma te louva, porque sei que estás aqui, eu sei que estás aqui. Aí ele sabia que Jesus estava naquela luta, e os demônios mais terríveis do inferno tinham que se afastar, mas hoje é o contrário. Se o crente começa a passar luta, ele fala, eu sei que estás bem longe, ó Jesus. Eu sei que estás bem longe. É claro, Jesus não fica perto de murmuradores. Vai pegar a vida do povo no deserto. Os murmuradores não entraram na terra prometida. Para com esse evangelho, irmão, de prosperidade. Vamos parar com esse pessoal vai bater com a cara toda hora na parede. O evangelho tem 3 realidades, uma delas é o deserto. No deserto é que Deus manda provisão, manda bênção, manda vitória, mas no deserto também se morre, no deserto também se é sepultado e se deixa um péssimo legado. Sabia? Deixa um péssimo legado. Aí morre aquele irmão murmurador, aí você fala, amém, Jesus, obrigado por ouvir nossas orações. E já foi. Era dia de santa convocação, né? Isso que diz o verso 1. Se você ler em Números 10, verso 3, você vai ver ali, ó, que os sacerdotes, quando pegavam a sacerdócio, que eles tocavam a trombeta, quando tocava as duas, reuniam o povo, quando tocava uma só, trazia as lideranças, os juízes da terra, quando tocava a outra, reunia o povo, se tocasse mais forte, reunia mais gente. Mas hoje, irmão, a trombeta toca às 7 horas e o povo fala, quero saber o que Laura disse para Miguel.
Ontem eles estavam muito perto, assim, numa cena interessante. Eu acho que ela vai beijar ele hoje. Aquela cena de Murilo com fulano, vai dar briga, eu quero saber quem é que vai brigar. O diabo, irmão, ele tem um poder assombroso para poder prender crente dentro de casa. Você vê a maioria dos crentes, irmão. Agora estou assistindo novela. Aí você chega na casa dele, ele fala, desliga aí, eu vou tirar a bermuda e botar a calça. A trombeta toca. A trombeta toca, irmão, quando você pega Mateus 24, que está tão vivo na nossa frente, sinais do mundo religioso, falsos profetas. Pessoas batizando pessoas endemoniadas, é uma coisa triste. Visite o canal da minha igreja lá, vocês vão ver. Uma pessoa endemoniada, o pastor tinha que expulsar o demônio da pessoa, o que ele fez foi ungir ela como obreira e a moça passou como estava cheia do Espírito Santo. Estava endemoniada. Pessoas, irmãos, que vão para o lodo, levam nomes para a oração e falam, esse lodo representa a caatinga do inferno na sua vida. Estamos aqui suportando em oração, porque Deus vai te tirar dessa caatinga. Demônios usando pessoas de outro país, o camarada falou, olha, assim como Cristo transformou a água em vinho, vai transformar a grama em filé mignon. Os demônios que estavam nesse homem passou para dentro da igreja. Vai lá que você vai ver. Você não vai acreditar, você vê crente assim, ó, incorporando demônio, e eles correram lá para o jardim da igreja e comeram grama. E eles falam, é um grande profeta que está em nosso meio. Tem um aí, um falso profeta, dizem que é o maior avivalista pentecostal. Aquilo é um bruxo. Ele fala para você, não chega perto de mim não, porque a minha unção hoje está tremenda. Se você tocar em mim, eu não me responsabilizo, você vai cair, hein? Irmão, quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, a unção dela, jogou ela no chão? Jogou nada, né, irmão? O fluxo de sangue parou. Quando Pedro andava na terra, às vezes alguém pedia Pedro também. A sombra dele tinha tanta unção que curava as pessoas, não é verdade? Eu creio que outras pessoas também, só de tocar em Jesus, não mencionado na Bíblia, recebia cura. Então essa unção que joga você no chão, quando o falso profeta está perto de você, ela vem do inferno. Ela pode até curar, mas vem do inferno. Mas levantou falando língua estranha, o diabo fala língua estranha. E as pessoas estão querendo isso, irmão. A pessoa toma uma lapada e pum no chão, daqui a pouco levanta. Espírito da loucura. Pega o que a Bíblia fala sobre a igreja primitiva. A Bíblia é a maior trombeta da sua vida. Deus está convocando a igreja para analisar as escrituras. Cuidado. Tiago capítulo 3 diz, a pior condenação são para os instrutores da palavra. Vai estar uma fila de pessoas que acreditam em mentira e Jesus vai cobrar primeiro dos cabeças. Primeiro, é claro. Claro, desses que não creem em língua estranha, desses que não creem em cura de então muitos por aí, porque não acontece na igreja dele. Mas também daqueles, irmão, que abraçam tudo. Você pega certos cultos pentecostais, irmão, e pega agora para a contraposição com o culto aos serafins. É uma seita que tem lá na Inglaterra. Está do mesmo. Você vê um monte de pentecostais, irmão, dá rajada de língua estranha, sem ninguém está ali para poder discernir nada, e a pessoa fica ali, o que ele falou? Irmão, língua estranha é uma língua que não é dos anjos. A língua estranha, ela vem de Deus, do Espírito Santo, para você se edificar. Mas Paulo fala em 1 Coríntios 14, que é para você falar com Deus. Não tem intérprete para aquela língua. Tem intérprete para espanhol, para mandarim, para inglês, para outras línguas, árabe. Agora, para essa língua não, você fala só você e Deus. Crentes que nós vemos hoje em dia, pessoas que infelizmente não lêem as escrituras, a trombeta dele são esses evangelistas, televangelistas, pessoas, irmão, que botam uma piscina dentro da igreja, aí ele fala assim, vamos dar os 7 mergulhos de Naamã, e vamos mergulhar aqui, quando chegar lá na frente, você que está desempregado, deixa o celular ligado, que alguém vai te ligar para você trabalhar lá. Irmãos, as pessoas querem ouvir isso, irmão. Mentira, até aquela coisa assim, não sei. É profeta, eu já vi Jesus usar ele para curar. Irmão, pega 1 Coríntios 12. O ministério de cura na Bíblia está em 4 lugares. O primeiro ministério que Deus levanta é o de apóstolo.
O segundo é o do profeta. O terceiro é dos doutores. Deus, ele prima pela inteligência, mas as pessoas querem a providência. É igual as pessoas que andavam com Jesus, uma multidão, mas só 12 eram seguidores. Só 12. Só 12 ouvia a trombeta de Deus. Só 12. Só 12. Os outros só sabiam ouvir a trombeta da barriga, aí Jesus multiplica os pães. Só conseguia ouvir. Eu não estou com paciência hoje para falar com ninguém. Irmão, o que mais era o dia? Esse dia, o dia de toque de trombeta, era o dia de expiação. O que é expiação? De acordo com a Bíblia Sagrada, expiação é outra coisa. O dia da expiação era o dia do perdão. Você pega em Levítico 16, você vê que expiação é perdão. Um bode emissário e um bode expiatório. O bode emissário pela igreja adventista é o diabo, que vai para os desertos. Mas sabemos que o bode expiatório é Jesus e o emissário também é Jesus. Por quê? O expiatório morre pela igreja, mas o emissário carrega os pecados da igreja. O que diz Isaías 53? Ele levou sobre si nossas culpas e nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então o emissário não é Satanás, o emissário é Jesus. Irmão, vamos ouvir a trombeta de Deus nos últimos dias. A trombeta de Deus, meus irmãos, é a Bíblia Sagrada. Eu falei de Mateus 24, que a maior força escatológica para a gente analisar é Mateus 24. Vai ler lá. Lá você vai ver sinais do mundo religioso, falsos profetas, ecumenismo. Você vê cantores do nosso meio cantando, irmão, no meio católico. Pessoas, irmãos, que não tem o Espírito Santo, que não tem. Aí o diabo opera lá também, para falar em língua estranha, para curar, é o mover do Espírito, é coisa nenhuma. Deus não está num lugar onde Jesus é desprezado. Você vê a cruz dele. Esse dia um muçulmano colocou um Jesus crucificado na cama dele ali e colocou assim: esse é o Deus dos cristãos. Eu falei: é o Deus dos falsos cristãos, porque o meu está sentado no trono. Jesus não pode operar onde há hipocrisia. Jesus não pode operar onde há idolatria. Onde a mãe dele, que ele chama de mulher aqui em João 2, é chamada de mulher. Ele fala como Deus: é aquele que eu tenho contigo, mulher. Eu falei isso com a minha tia uma vez, nós debatemos. E outra coisa, o crente tem que ser trombeta também. Trombeta. Para com essa covardia. Para de ser político. Para ser boca mesmo. Você quer saber do quê? O Espírito Santo é uma força ativa. Me prova que ele é uma força ativa. O Espírito Santo é o próprio Deus dentro da igreja. Ele é a presença de Deus. O Espírito Santo aparece no Antigo Testamento como Shekinah, que quer dizer presença. Se ele dá dons à igreja, administra a igreja. Se ele é chamado de consolador, então como é que ele é força ativa? Bater boca mesmo esse dia, não dá nojo. Ver um irmão pentecostal no meio dessa gente. São pessoas que nunca tiveram raízes no nosso meio. São crentes, irmão, que só vinha para a igreja para pular, rodopiar. É por isso, irmão, que a maioria desses crentes estão tudo no mundo. Porque não tem raiz. Por que um casamento resiste o tempo? Porque eles têm raízes. A mulher conhece o marido conhece a esposa, e eles vivem muito tempo juntos. Por que uma religião da Assembleia de Deus resiste mais de 100 anos? Porque tem raiz, irmão. Raiz. Pessoas que estudam a Bíblia, pessoas que buscam o sobrenatural de Deus, e aí vê curas, vê milagres, vê prodígios, a igreja viva, e é assim que tem que ser a igreja. Trombeta! É impossível que a igreja não apareça. Se você pega a Bíblia Sagrada, todos os símbolos da igreja, normalmente, é luz. Luz aparece. É sal, provoca sede nas pessoas. Paulo nos chama de astros, e aos Filipenses, ele fala: vocês são astros, vocês vão brilhar. Mas quando fala astro, é brilhar pela sua inteligência, sua capacidade, seu conhecimento. Irmãos, eu estudo outras religiões também. Satanás, irmão, ele não se preocupa com crente que fica lendo gibi, crente que assiste novela. Esses crentes, irmão, não são nada para ele. Agora, crente que busca, pessoas que estudam conhecimento, que a palavra trevas no original quer dizer ignorância. Então o diabo ele só manda em quem não é, em quem não tem conhecimento. O diabo, irmão, para quem serve a Deus, ele simplesmente não existe. Se você pega Apocalipse 20, sabe que um anjo que a Bíblia nem dá nome a ele, prende o diabo. Ele fica 1000 anos lá. E tem aqueles que têm mais medo de uma manifestação demoníaca,
porque vai jogar na cara dele os pecados dele, do que do próprio Deus. É mesmo, irmão. O que acontece? Um homem chamado John Dee, vou ser bem rápido, irmão. Esse homem, ele era conselheiro oficial da Rainha Elizabeth. Você não sabe, era no tempo da igreja anglicana. Esse homem estudava filosofia, estudava a Bíblia, era um homem que aparentemente tinha um temor grande a Deus. Satanás, quando observa que você quer entender a palavra de Deus, ele próprio vem até você. Irmão, Satanás colocou um homem chamado Edward Cullen, no nome dele. Preste esse homem. Esse homem era um místico. Esse homem conhecia de scrying. O que é scrying? É uma forma de invocação de espíritos, por meio de bola de cristal e por meio de espelho. Então, eles escreviam o nome de maldição naqueles espelhos, naquele tipo de espelho, e invocava com aquelas palavras. E os demônios se manifestavam. Demônios se manifestaram a ele, irmão, em forma de criança, em forma do anjo Gabriel, de um arcanjo chamado Uriel. Olha só a falta de Bíblia. E sabe o que aconteceu? Resumo da história. De um dia, dividiu a esposa dele com esse homem chamado Edward Cullen. Olha só o que o diabo fez. Edward Cullen engravida a esposa dele. Ele fala, pai, não pode ter sido Deus que falou através desse anjo, não. E não foi, irmão, porque não existe arcanjo Uriel na Bíblia. Mas as pessoas, irmão, querem ver um anjo. Pode ser um diabo ali, mas está falando. Tem um pentecostalista no mundo, ele fala, rapaz, eu quero estar numa igreja onde acontece alguma coisa. Nem que seja o diabo que faça. As pessoas hoje, irmão, querem ouvir outro tipo de trombeta. Não se esquece que Amós 8, verso 12, prepara-se Israel para encontrar com o Senhor teu Deus, não é arrebatamento não, tá? A trombeta ali é acerto de contar. Eu estava falando, o sacerdote de Samaria, olha, vocês vão tratar comigo. Aonde vocês tiraram na Bíblia que podem adorar outros deuses? Igual eu, irmão, Deus tem me dado um estudo falando sobre Jeroboão, que é um dos piores tipos de anticristo. E ele se reflete para os nossos dias. Mas como, reverendo César? Porque ele, quando criou 2 bezerros de ouro e colocou um em Betel e outro em Dan, ele não estava querendo falar de Baal, não, ele estava falando de Jeová. Você fala que Jeroboão, vem cá, por que você botou essa imagem? Não, você representa Jeová. O bezerro de ouro representa Jeová. É igual hoje, irmão. As pessoas adotaram para si um tipo de adoração que não tem na Bíblia. Não tem. Pessoas, irmão, que vêm para a igreja só para cair, só para rodopiar, só para ver cura. Outros querem botar um canhão de luz aqui, já se embalar da costa, irmão. Bailão evangélico, carnar Jesus. Evangélico que diz, eu sou evangélico o ano todo, mas fevereiro eu vou dançar parangolé na Bahia. Esse é o bezerro de ouro do nosso dia. Pega em Êxodo 32, pega em 1 Reis, capítulo 12, você vê que ele diz, esses são os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Ele não disse, isso aí é Baal, não. Então hoje é falsa adoração, irmão. Pessoas que ao invés de pregar faz teatro. Pessoas que ao invés de cantar, bota você para dançar. E as pessoas acham lindo aquilo ali. Manifestações demoníacas dentro da igreja. Pessoas que caem, que falam no mistério que não é de Deus. Isso tem acontecido. E nós, pentecostais, não temos que tomar cuidado. Quando você pega Mateus 7, você vê ali outro toque da trombeta. Jesus falando para muitos que ganharam muito dinheiro na obra de Deus, que curaram pessoas, ele diz assim, eu nunca vos conheci. O dicionário de Divine, que é um dos mais aplicados da Bíblia, diz, eu nunca vos aprovei. Tem pessoas, igual o irmão falou ali, fazendo a obra de Deus relaxadamente, irmão. Relaxadamente, é porque vocês não acessam a internet para vocês verem. Grandes televangelistas, irmão, comprando fazenda. Grandes televangelistas convidados por grandes igrejas, outra coisa, recebe altos salários das igrejas, dando ópio para os seus obreiros. Ópio! Tem uma grande autoridade aí no Brasil, que eu não vou falar o nome dele, mas ele disse que Deus deu a fé para os homossexuais servirem a Deus, sendo homossexuais. Quem sou eu para recriminar? E outra coisa, irmãos, um monte de gente diz amém. Está faltando ler a Bíblia. Está faltando ouvir o verdadeiro som da trombeta. Aleluia! Jesus, quando fala em Mateus 24, irmão, lê o capítulo 24 de Mateus. Ele diz assim que os falsos profetas, os anticristos,
Ele faria tão grandes sinais, se possível fora, enganaria, se possível, porque somos ovelhas de Cristo, irmão. Você tem que ser igual a Elias. Elias, quando Deus mostrou para ele fogo, ele disse, Deus não está aí. Quando Deus mostrou para ele vento rasgando as montanhas, Deus não está aí. Mas veio uma sombra, veio uma brisa suave, ele ouviu. Deus podia estar no fogo? Podia. Ele não pediu fogo no Monte Carmelo. Se Deus estivesse no fogo, ele diria, Deus está no fogo. Se Deus estivesse no vento, Deus não estava lá no vento. Quando abriu o mar vermelho, ele diria, Deus está nesse grande vento. Mas Deus testou ele, ó, estou nessa brisa suave. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos largar um pouco TV, internet, pegar a Bíblia, estudar a palavra. Ontem eu ouvi o pastor Paulo Júnior dar uma doutrina, ele está falando que muitos crentes hoje não conseguem ter fé porque não exercitam a fé. Não exercitam. O que Davi foi lutar com Golias? A fé dele, ó, enfrentei o urso, enfrentei os gigantes, vou enfrentar. Agora os crentes, quando vê um sapo, e fazem assim, ele passa um morcego, ele, isso é ilustração para lutas pequenas. Não aguenta desemprego sem murmurar. Não aguenta ficar muito tempo sozinho sem cair em prostituição. Não aguenta, irmão, nada. A geração que vivemos é a geração mais carnal de todo o tempo. É a geração de Laodiceia, irmão. É a igreja que tem dinheiro, tem posses, tem catedrais, tem grandes teólogos e a maioria deles inspirados por um espírito de loucura. Mas não tem, eu não vou dizer o levanteando, porque isso acontece, pode acontecer o levanteando. Não tem o ouvido da noiva de Cristo, daquela que sabe entender a voz do Senhor. Irmãos, eu poderia ficar horas aqui falando, mas eu gostaria de dizer para vocês, leiam Mateus, capítulo 24, o Senhor Deus, toques da trombeta de Deus, sinais do mundo religioso, sinais do mundo político. Você vê essa corrupção aqui no Brasil, que está trazendo à tona aí tanta desgraça, tanta macela. Leis, irmão, que quer destruir sua família. Um pai que dá para um filho um smartphone e ele ainda não tem nem 10 anos, ele quer dar ao filho dele um bandido. Que é isso que acontece. Ele não tem maturidade para poder entender a internet ainda. Você vê aí sinais de várias áreas, irmão. E tudo isso está o misticismo da religião. Vamos entender o toque da trombeta. Saber ouvir quando Deus está falando. Olha só, os problemas de Israel. Israel já está se unindo. Israel, falta muito poucas tribos para poder se unir. Israel é o relógio da igreja. Nós vemos aí que guerras, até mesmo nucleares, problemas das mais diversas naturezas, tem aparecido esses Zika vírus aí. O mosquito, irmão, sempre foi mosquito. O problema é que agora ele evoluiu a sua capacidade. Ele não transmite só malária e dengue, não. Agora é Zika vírus também. E o chikungunya também. E se isso continuar, esse mosquito vai só ganhando poder. Se eu fosse falar sobre o que as doenças fazem, na década de 50, se você fosse pegar, por exemplo, os antibióticos, eles conseguiam matar a maior parte das doenças. Eles disseram, achamos a cura para todas as doenças. E hoje, as células cancerígenas conseguem criar um escudo em volta delas. Evolução dos inimigos. O que a Bíblia fala em termos de trombeta, irmão? Que quando você desobedece a Deus, quando a nação desobedece a Deus, ele levanta males contra aquela nação. As doenças ficam fortes, faltam recursos e capacidade para combater, que é o que está acontecendo no Brasil. Corrupção em todo lugar. Não me espantaria, irmão, se um país invadisse o Brasil, que o Brasil tem muito a agradecer a Deus, o movimento pentecostal tem muito a agradecer a Deus aqui. Como nós, irmãos, não temos poder político para mudar essa situação. Eu estava lendo o Mensageiro da Paz, o pastor Zé Wellington conclama todos nós assembleanos a orarmos pelo Brasil, a buscarmos a Deus. Eu vou te dar aqui uma nota de fé para você guardar no coração. Um homem de Deus, que viveu nos anos 50, ele disse que os Estados Unidos vivia a pior bancarrota do seu tempo. Ele começou a conclamar as pessoas a oração. Isso se espalhou para todas as igrejas. Naquele ano, Deus tirou os Estados Unidos da bancarrota. E hoje ele é uma das maiores potências do mundo. Deus precisa de pessoas que orem, pessoas que busquem a Deus.
E pessoas, irmãos, que saibam ouvir a trombeta do Eterno. Ele está dizendo, eu estou voltando. Se você pegar todas as parábolas de Cristo, irmão, que não dá tempo para falar, você vai ver que a maioria delas pega os crentes de surpresa. Falando sobre o servo inútil, o servo que não vigia, que está comendo, até batendo nos seus colegas. Fala de guerras convencionais. Você vai ver que ele fala que a volta dele é uma coisa tremenda. Eu vi um charameu, o pastor César Augusto, pregando sobre isso. Ele pregou em São Lucas 15, falando da mulher que procurava dracma. Lê direitinho aquilo ali. Ela ficou, irmão, preocupada com o que o marido dela ia achar. Que dracma era um tipo de joia. E o que acontece? O marido deu a joia para ela e ela estava preocupada. Pegou a vassoura e começou a procurar. Vamos nos preocupar, meus irmãos, com aquilo que Deus nos deu. Nosso talento. Temos gerado frutos. Temos ganhado almas. Vamos pensar. Vamos nos pôr de pé, agradecer a Deus. Quero tomar o tempo dos irmãos. Não dá para falar quase nada, irmãos. Em meia hora. Eu agradeço a Deus e aos irmãos pela paciência. Oremos a Deus. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pela tua trombeta que tocou nesta noite, alertando os nossos corações, alertando as nossas vidas, confortando a nossa alma, porque o Senhor está voltando. Os sinais que acontecem, todas essas desgraças que têm afetado o mundo, têm sido, ó Deus, toques de trombeta. E a igreja está esperando o toque da última trombeta. Aquela que vai nos levar ao encontro do Senhor. Aquela que vai levar-nos, juntamente com Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, os apóstolos. Estamos esperando esta trombeta, Senhor. Fortalece a nossa fé. Nos ajuda a ser firmes. Nos ajuda a não sermos carnais e ficar impondo a nossa vontade ao Senhor, mas que possamos aceitar todas as provações que o Senhor impõe sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos. E a igreja de Deus diga amém.